Nós agora vamos falar de assuntos importantes da nossa região, inclusive uma polêmica, né? Tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra. E nós estamos ao vivo com o deputado Ivan Nats, ele que é um dos idealizadores de um projeto que vem mexendo aí no cenário regional. Deputado, muito boa tarde. Bom, TPA. O que a gente pode falar de TPA? Já que tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra. Na sua opinião, principalmente, isso se torna inconstitucional. Boa tarde para o senhor. Explica para a gente por que o senhor está tentando, fazer com que essa cobrança seja interrompida o mais rápido possível. Bom, boa tarde a vocês, todos aí do Jornal VIP. Obrigado pela deferência. Sou sempre um fãzaço. Acompanho vocês pelas redes sociais, curto sempre as páginas, as notícias no Instagram. E quero parabenizar também, porque é um importante meio de comunicação, né, social, que passa as notícias da região, que está sempre perto da população aí de Tijucas, toda Canelinha, tudo Itapema, enfim, toda a região aí. E ações como a de vocês, eu até defendo lá que a Assembleia Legislativa ajude a manter, ajude a financiar, porque é extremamente importante. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Bom, né, quem me acompanha sabe que a TPA é uma pauta que já faço desde o primeiro mandato, né? Desde quando cheguei na Assembleia, primeiro dia que cheguei na Assembleia, eu já fiz um projeto para acabar com a TPA, porque na minha concepção a TPA não tem fim, né? É um negócio que foi criado para arrecadar dinheiro, para encher o bolso das empresas e que, de fato, não trouxe nenhuma obra para Bombinhas, não melhorou em nada a vida de quem vive em Bombinhas, muito menos a vida de quem passa lá o final de semana ou vai para lá. Não houve nenhuma obra, a Prefeitura não tem nenhuma obra para mostrar que realizou com o dinheiro da TPA, e um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina mostrou que boa parte do dinheiro da TPA, praticamente todo o dinheiro da TPA, cerca de 100 milhões de reais, foi consumido por empresas, né, que são as donas da TPA. Ou seja, a TPA existe para sustentar o próprio sistema TPA. Né? Então a empresa está lá, ganha o dinheiro e ela mesma se alimenta desse dinheiro. Pouco foi feito em limpeza de rua, capina, recolhimento de lixo, tudo isso pago com o dinheiro do IPTU, do morador de Bombinhas. Então a TPA não tem razão de existir. E a Assembleia Legislativa ela apresentou uma PEC da minha autoria no ano 2020. Essa PEC foi aprovada, que considerou aquele tipo de cobrança, aquele tipo de pedágio ilegal em Santa Catarina. O Ministério Público já fez manifestações, já entrou na Justiça, já avisou o município que a cobrança é ilegal, mas, infelizmente, o município não atende às recomendações e continua fazendo a cobrança. Ô, Existem deputado. algumas ações judiciais, ação direta de constitucionalidade, ação civil popular, ação civil pública, todas essas estão aguardando julgamento pelo Tribunal de Justiça nos próximos dias. Sim. E existe também um movimento na Assembleia Legislativa. Os deputados já apresentaram uma ação de inconstitucionalidade junto ao tribunal para julgar a inconstitucionalidade da cobrança. E agora também está tramitando na Assembleia, deve caminhar amanhã na CCJ, um projeto de decreto legislativo que declara as leis de Bombinhas, que são contrárias à Constituição do Estado, ilegais, e determina a sua ineficácia. Então a Assembleia está trabalhando para derrubar a TPA, e não é de hoje, e não é só o deputado Ivan, tem muitos deputados trabalhando para isso. Ô, deputado, se a gente parar para analisar, havia-se um projeto também pronto para ser instituído no município de Governador Celso Ramos. Por lá foi já deixado claro que seria inconstitucional. O que isso pode refletir entre Governador Celso Ramos e Bombinhas? Bom, é que quando começou a TPA de Governador Celso Ramos, eu ajuizei uma ação popular lá em Governador Celso Ramos, disse que a cobrança era inconstitucional, Sim. frente à nossa Constituição, e a Justiça mandou parar a TPA de Bombinhas, porque a gente tinha razão. No caso da TPA mandou parar a TPA de Governador Celso Ramos, melhor dizendo. No caso de Bombinhas se agarra, né, numa decisão do Supremo Tribunal Federal,
que reconheceu a TPA constitucional, só que antes, isso foi antes da mudança da Constituição do Estado. Então, a decisão que Bombinhas tem é anterior à mudança da Constituição. Depois que a Constituição foi mudada, a TPA de Bombinhas ela se tornou inconstitucional, né? Pois é. Se de um lado a gente tem essa preocupação do senhor aí também de esclarecimentos, para onde o dinheiro da TPA está indo, como é que há ou como é que deveria haver uma fiscalização em relação a esses valores? O que compete a fiscalizar os valores seria a Câmara de Vereadores de Bombinhas, né? Mas a Câmara de Vereadores de Bombinhas, ela não tem, infelizmente, não tem força suficiente para enfrentar o Poder Executivo, né? Ela é, digamos assim, uma linguagem bem simples para quem está nos ouvindo entender, ela é parcialmente submissa às decisões do Executivo. Sim. Então, embora alguns vereadores tenham feito enfrentamento para exigir a prestação de contas do dinheiro da TPA, a maioria dos vereadores eles têm vínculo com a prefeitura e, portanto, a Câmara de Vereadores não cumpre seu papel de fiscalizar. O Tribunal de Contas tem feito isso, né? Mais cedo ou mais tarde, alguém vai ter que ser responsabilizado por esse volume de quase 100 milhões de reais que foi arrecadado e que não resultou em efeito nenhum para a cidade. A Câmara deveria fazer esse trabalho, mas infelizmente não faz. Ou seja, né? De certa forma, os valores arrecadados seguem sem prestação de contas. Mas para a gente ser bem claro e objetivo... Na verdade, sim. Não é que eles não têm prestação de contas. Eles têm uma prestação de contas. Mas essa prestação de contas inclui serviços que, na sua maioria, são para a própria TPA, ou para limpeza de rua, ou para capina, ou para lixo. Isso não é o trabalho da TPA, né? TPA, a gente sabe que Bombinhas, por exemplo, não tem 1 metro cúbico de esgoto tratado, né? Então, o que faz com o dinheiro da TPA e não trata o esgoto? O esgoto corre a céu aberto nas ruas. Tem desmatamento, nós temos uma região agora, o Ministério Público fez uma recomendação de suspensão de desmatamento, a Prefeitura continua desmatando, autorizando para desmatar. Então, na verdade, a TPA tinha uma função, está lá na lei, e essa função não foi obedecida, né? Não teve o fim para qual ela foi estabelecida. E justamente por isso que o senhor está pedindo aí que interrompa, então, essas cobranças, né? Mas, para a gente colocar datas, então, no dia 15 de outubro, há 6 dias atrás, aí, o senhor apresentou, então, a primeira proposta na Assembleia para que isso possa ser revogada, né, essa cobrança. A cobrança deve começar aí já nos próximos dias, né? Ou já está sendo taxada as pessoas. Qual é o próximo passo a partir de agora em relação a esse tipo de cobrança? Ela pode ser embargada ainda este ano? Os turistas, os moradores da região não vão pagar TPA este ano ainda? Ou o senhor acredita que, infelizmente, pode ser que demore um pouco mais? Bom, primeiro é preciso registrar mais uma vez. A Assembleia Legislativa é contra, não é o deputado Ivan. Certo. O deputado Ivan é só o organizador dos movimentos. Perfeito. O deputado Ivan Nates tem feito as ações, mas a Assembleia Legislativa tem votado comigo. A Assembleia votou, fez a PEC, que declarou inconstitucional, a Assembleia entrou com uma DIN e a Assembleia amanhã vai analisar um decreto legislativo de suspensão da lei. É importante também que o sujeito vá à justiça, aquele que recebeu uma notificação, entrou sem pagar, veio um negócio do correio, que ele vá procurar um advogado, faça a defesa dele, que tem muito elemento, né, para não pagar. Tem esses procedimentos que estão acontecendo dentro da Assembleia, mas tem procedimentos também que estão acontecendo no Poder Judiciário. Nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, nós temos uma DIN, nós temos uma ação civil pública, todos esses processos estão prontos para ser julgados. Eu acredito na responsabilidade do tribunal e a gente deve ver esse julgamento aí até o final do mês, eu acho. Até o final do mês nós teremos o julgamento da TPA. Até para quem ganhar possa recorrer ao Supremo, né? Quem perder também possa recorrer. O tribunal tem que julgar isso aí. Isso aí já tem que julgar essa semana que vem. Porque de uma forma ou de outra deve ser julgado o mais rápido possível, né? Tem que julgar, o tribunal tem que dizer, né? O que está acontecendo. O tribunal não pode, e não vai, né? Eu conheço o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é um tribunal muito competente, a gente se orgulha muito do Tribunal de Justiça, e ele vai dar uma posição, eu acredito, ao final do mês,
começo do mês que vem a gente deve ter uma decisão. Deputado Ivan Nats, obrigado pela participação e esclarecimentos. De fundamental importância a sua participação, principalmente para aqueles que estão em dúvidas, né, sobre a TPA de Bombinhas. Eu que agradeço a oportunidade, né? Estou sempre nessa pauta, estou trabalhando, lutando já há muitos anos por isso aí. Eu acho que a gente está chegando muito perto do fim. Muito perto do fim mesmo dessa sacanagem que é a TPA de Bombinhas. Isso aí é uma sacanagem, não tem outra palavra. Isso está deixando muita gente rica, está enriquecendo muito político, enriquecendo muito gestor público, está enriquecendo muita gente. Está na hora da gente dar um ponto final nisso aí. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos vocês.